Oi, gente. Oi, gente. Adorei, mas Oi, gente. O canal, você viu aquele, você não viu que tá comigo? Vai. Oi, gente. Olha que céu maravilhoso. Bem-vindo ao canal Cultura e Caos. Gente, até combinou. Quando estávamos vindo, a gente estava falando sobre agradecer e sobre esse estado de espírito de estarmos gratos, né, por aquilo que temos, não é isso? Então a gente veio conversando casualmente sobre essa questão. Porque o dia estar bonito parece que desperta. Então despertou, eu estava esperando o carro, o aplicativo, aí eu pensei, gente, nossa, é tão bom você eu bati no microfone. É tão bom você perceber. Vocês estão lindos de microfone. Ai, obrigada. Maravilhoso. Parece até que a gente sabe o que está fazendo. Nem sabe se o microfone está funcionando. Nem sabemos. É muito interessante quando você... Acho que o dia bonito desperta muito isso. Dia bonito pra mim, que tem muitas pessoas que gostam de dias nublados, né? Mas desperta, você se percebe sendo grato pela graça no momento da graça. Tipo, nossa, sou agraciada porque tá tudo bem, tá todo mundo com saúde, todas as pessoas que eu amo estão bem, e olha que dia maravilhoso, eu consigo respirar. E é muito interessante você sentir isso. Hoje eu fiz uma postagem, inclusive, a Flávia acho que viu, falando assim, tem hora que você se olha no espelho e você se percebe. É muito estranho. Você olha e fala assim, gente, eu sou assim. Você não tá se olhando no automático. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Você percebe a graça no momento da graça. Normalmente fala assim, a gente era feliz e não sabia. Porque geralmente é aquilo que o Carlos estava falando na vinda para cá, que a gente precisa olhar. Olha só a sua observação, você olhou todas as coisas boas que você estava vivendo, está vivendo e tem no momento, e não deixou se levar por uma ou duas coisas que estão horríveis. Então, por problemas que sempre vão existir, né? Nunca vai estar perfeito. É muito fácil a gente se deixar envolver só pelo que está faltando. Tem muita gente que vive em função disso, na verdade, né? Algo que não tem ainda, ou quando eu tiver tal coisa eu vou ser feliz, quando eu tiver tal bem de consumo, quando eu tiver em tal situação na vida, eu vou ser feliz finalmente. E é tudo uma ilusão, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Isso é um exercício diário, a gente se habituar a se apegar àquilo que a gente tem de bom, né? Se apegar àquilo que está bom na vida. E aí, é claro, as pessoas têm dores diferentes, as pessoas às vezes não estão passando por uma fase 100%, né? E essa consciência também de que a vida é feita de frustrações, a vida é feita de momentos tristes, a vida é feita de perdas. E quanto mais em sintonia a gente estiver com isso, no sentido de não rejeitar, de não fugir, de não se enganar e ter uma atitude de enfrentamento, né, de transformar aquilo em algo que não vai ser tão prejudicial para a gente, isso é um modo de vida melhor, né, ao meu ver. Tipo, quando a gente está de frente para o sofrimento, a gente tem várias opções ali para agir, né? A gente pode tentar confrontar, a gente pode tentar diminuir esse sofrimento, a gente pode fingir que ele não existe, a gente pode puxar para baixo do tapete. Então, dependendo do que a gente fizer em relação àquilo que não está bom na nossa vida, pode resultar num modo de vida pior, né? Pode resultar num estado de espírito pior. E você falou uma coisa aí que é interessante pensar, que depende da fase que a pessoa está vivendo. Eu não vou saber explicar, mas vocês provavelmente vão saber explicar melhor do que eu, que da pirâmide de Maslow, né, que tem muita gente tentando sobreviver, tem muita gente tentando ter um mínimo de segurança, casa, teto, comida, saúde, e tem as outras partes, eu não sei, a você cultura tem relacionamentos, você tem até chegar no topo das realizações pessoais. Isso, né? é um ponto interessante para as pessoas pesquisarem. Do essencial, né, até aquilo que é a realização do seu potencial máximo, né? E é claro, tipo, no momento em que você está com um problema de saúde muito sério, ou que você está com um problema financeiro muito sério, não tem como exigir dessa pessoa que ela realize o seu potencial máximo. O problema é quando você tem chance de realizar esse potencial e desperdiça, né? Que aí entra na questão do estoicismo, né? Agora chegou na fase legal, estoicismo. Começamos a falar bonito agora. Vamos lá. E o que é estoicismo? A gente pode pegar por aí, então. Um resuminho. O que é? Vamos fazer um resuminho um pouquinho maior e começar do hedonismo, para poder a gente contextualizar o estoicismo. Tá. Por quê? Porque o estoicismo veio depois. Tá. Então, é o quê? São fases? São correntes filosóficas. Corrente filosófica. Né? Então o que acontece? O hedonismo é simples de explicar. É o prazer máximo, né? Você busca o máximo de prazer que você puder a qualquer momento e foge da dor. Só isso. O hedonista é um cara que está querendo fugir do sofrimento e buscar prazer o tempo todo.
Isso aí. O meu propósito é fugir do loucamente. hedonismo? Então o hedonismo é ruim? Eu escolho, não é que seja ruim, às vezes a gente faz parte da vida e a gente querer prazeres momentâneos. E isso também dá endorfina e um monte de hormônios que são importantes para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. Só que para propósitos, objetivos maiores, você precisa pensar a médio e longo prazo. Você sendo hedonista apenas, você não vai. Você só vai ficar sentado no sofá com aquele prazer imediato de quero ficar aqui comendo, mexendo no meu celular e vendo qualquer coisa na televisão, porque isso para mim é bom. Agora isso para mim está ótimo. E aí aquele propósito do viver o agora cai por terra, porque o viver agora sentado no sofá não é nada legal. Então, só isso, né? Viver o agora é isso que a gente está fazendo aqui. Sentados, conversando, criando conteúdo, trocando ideias. E isso é algo que vai ficar para E a gente já futuro. tem feito isso há uns bons 2 anos? 2 anos. Direto. Cada então, um no seu motivo, a gente começou a fazer um movimento nessa direção. Então, o meu propósito de vida de viver o agora está acontecendo agora, nesse momento com vocês, porque eu escolhi sair daquele sofá e vir aqui viver com vocês. Então, eu estou sendo estoica. Mas vamos calmar um pouco. Hoje tem tempo para falar sobre isso. Beleza. Nós temos então essa primeira corrente filosófica do hedonismo, 400 anos antes de Cristo, e era uma coisa bem simples, era isso que ela falou: perseguir a vida, o sentido da vida é buscar o máximo de prazer possível, extrair tudo que você puder e fugir do sofrimento. Só existiam essas duas coisas: sexo, drogas e rock and roll. Exatamente. Na Grécia Antiga. Era harpa, cânhamo, vinho e sexo era pior que agora, mas tudo bem. E o que acontece? Logo depois do hedonismo, uns 30 anos depois, um cara chamado Epicuro criou o epicurismo, que é essa reflexão que a Flávia acabou de fazer. Tipo, o desejo desenfreado gera sofrimento, porque ele gera estagnação, ou você pode ficar escravo dos desejos, ou é um desejo ilusório que você persegue e chega no final vazio. E não preenche, né? Não preenche, ou vira um vício. Então, o Epicuro, ele pensou o seguinte: existe uma moderação aí. Você tem como ter uma vida perseguindo seus desejos, fugindo do sofrimento, mas se você fizer isso de maneira desmedida, sem ética, você vai acabar caindo no sofrimento de qualquer forma. Então a corrente epicurista, ela é um intermediário entre o hedonismo, não é um intermediário, mas é um meio do caminho ali até chegar no estoicismo, que é rejeitar essa filosofia totalmente. E nada substituiu o estoicismo até hoje? Para melhor? Assim, tem gente que satisfaz com o epicurismo. Né? Tá. O epicurismo, o que é? Prazeres moderados. O que eles consideravam na época? Boas bebidas, um bom amor, né? Bons amores, boas companhias, tempo para filosofar. Isso para eles eram os prazeres. Então você tinha desejos, necessidades naturais, né? E que eram coisas indispensáveis, que era comida, bebida, cama e tal, como a pirâmide, né? Que a gente estava falando. Existiam os desejos que não eram necessidades, mas eram naturais, tipo variação na comida, perseguir um amor ideal e tal. E existiam aqueles desejos que não eram naturais e nem necessários, que era tudo aquilo que você fazia movido pelo ego, pela vaidade, pela inveja. Né? Tudo isso para o Epicuro já não era bom. Se o seu desejo, se o seu prazer estava embasado em ego, estava embasado em inveja ou em algum sentimento desses, você já não estava sendo epicurista. Você já Mas o que não quer hedonista. dizer que não estava sendo hedonista também, porque o hedonismo Você pregava cai, isso também você a todo cai no custo. hedonismo desenfreado. Não, então não encaixa muito no que a Flávia falou. Em momento nenhum ela disse a todo custo. Porque, pelo que eu entendi, né? A todo custo é infringindo regras. Passando por cima do que for. Você só quer ficar no seu cantinho. Eu, na verdade, assim, eu quero procurar viver o máximo que eu puder. Não, eu digo assim, quando você tá fugindo. Você não quer, tipo, vou zoar, vou beber. Não, de jeito nenhum. Sem consequência. Mas aí eu me prejudico, por quê? Porque é uma repetição. É uma repetição. Você não consegue sair. E aí o meu propósito de vida virou o quê? Sair dessa mesmice, sair desse vício e procurar viver algo efetivamente. Vivenciar. Experienciar. Com outras pessoas, com vocês.
E isso é outro ponto também. E quando eu faço, eu sei que eu estou fazendo correto, eu sinto. Ninguém precisa dizer para mim assim, Tá vendo? olha só, você no sofá estaria muito mais feliz. Não, eu estou sentada aqui agora, estou bem, sem dor e pensando, agora eu estou vivendo. Agora eu fiz um movimento contrário e dei um passo para frente. Que volta. Um momento por vez, mas são as minhas escolhas. E eu tenho escolhido corretamente na maioria das vezes. O que volta Gratidão. Então, o que volta no início do... Gratidão. Adorei. O que volta no início do vídeo, que a gente falou, perceber a graça no momento da graça. Isso. No caso, você percebeu, a palavra não vem, gente, você percebeu a alegria de estar no momento que está sendo alegre. Eu não sei se eu consegui. É uma noção do presente mesmo, né? Isso. Uma coisa, consciência do Você presente. tem consciência do presente que você está fazendo a coisa certa. E também descobri que eu não consigo isso sozinha. Se eu não tiver a motivação e o estímulo de vocês, eu ainda estou viciada e vou permanecer no sofá. Mas posso te falar? Você não é a única, não. Não. Mas não é. São coisas diferentes, são hábitos diferentes, mas tem muitas pessoas viciadas em coisas que não preenchem o vazio e que não conseguem sair não do ciclo. preencher o ilusão de vazio, você conforto. quer só viver aquilo E vai criando mais vazio Então, uma ainda. ilusão de conforto, é um casulo ali onde a pessoa se aprisiona, tipo, aqui eu tô bem, aqui eu tô feliz, é só isso que a vida me reserva e isso não representa crescimento, não representa desenvolvimento, nem benefício para as outras pessoas, nem para ela mesma. E no final do dia dá ressaca moral. Não, Tá. e a pessoa sabe, tá? Mas é isso. A pessoa sabe que tá no fundo do buraco. O hedonista Mas- legítimo é o cara que ele pensa no ócio desenfreado, tipo, se eu quiser ficar um mês sem fazer nada, tá tudo bem, sem culpa, ou só lembrando dos momentos que eu tive prazer também, tudo bem. O epicurista, ele já vive um pouco mais pensando como ela, o presente, a experiência. Se você não estiver em movimento, fazendo as coisas, mesmo que seja perseguindo o prazer, você não está sendo epicurista, né? Então essa busca também por ter consciência do presente, por procurar o prazer, né, os prazeres no presente, isso caracteriza mais o epicurista do que o hedonista. Por isso que você está mais no meio do caminho. E o hedonista, o epicurista, ele tem essa ética também, essa questão de não fazer as coisas desenfreadamente prejudicando outras pessoas ou, né, o ambiente dela. Então assim, a gente tem lá esse comecinho, né, o cara chamado Aristipo, que criou o Gente, eu adoro hedonismo. a cultura. É Eu adoro a maravilhoso, cultura. né? Nunca mais vou lembrar desses nomes. Não, é por isso que tá nomes. gravado. Mas eu adoro, Mas é porque os eu nomes adoro a gregos- cultura. Sabe o nome, sabe a fase, 30 anos antes, 300 anos depois. Aristipo de Cirene, ele criou o hedonismo, depois veio o Epicuro, que criou o epicurismo. O epicurismo só estourou mesmo em Roma, ele é grego, né? E isso estourou mesmo, foi o modo de vida de Roma. Né? Eu E tô a gente nessa fez- onda aí, então. O quê? Você tá ali, né? Você tá nessa reflexão, você Não, tá eu tô virando aqui estoica. mesmo. Você tá quase... Fisicamente. Você está quase virando estoica, né? E hedonê, eu esqueci de falar, hedonê é prazer em grego. Essa palavra hedonê, Isso é né, interessante. significa prazer em grego. E aí vem, alguns anos depois, né, uns 300 anos antes de Cristo, vem o Zenão, que cria o estoicismo. Aí ele já não parte do princípio da perseguição pelo prazer. Isso a gente estava falando lá no outro vídeo, que vocês falaram, você não liga de não ser feliz e tal, tá. né? Porque o estoicismo parte desse princípio que a gente estava falando. O mundo é feito de altos e baixos, de frustrações, de obstáculos, de tristeza também. E você tem que encarar tudo com igual entusiasmo, com igual serenidade, melhor dizendo. O estoico, ele está equilibrado e sereno e procura lidar bem com todas as ocasiões que ele está na vida. Tipo, não depende de você roubar o carro dele ou dar uma doença para ele sair do sério. O estoico mesmo, eu sei que eu estou falando de um ideal aqui, mas o estoico não se abala. Entendeu? Ele procura assimilar, entender aquele obstáculo e fazer daquele obstáculo um novo caminho de vida dele. Ou seja, o ideal seria a gente ficar o mais próximo possível. Nossa senhora, minha dicção é excelente. Eu falei que é falta de comida. Eu também tô achando. O mais próximo possível do estoicismo. Muita gente defende esse ponto de vista, que o estoico é a pessoa que vive mais em paz, que Mas o que vive melhor. você acha? Eu sou estoico, né? Ai, que chique, eu também tô dando porrada toda hora. Isso a gente pode entrar naqueles perfis que você falou, porque o intelectual, né? Que tem vê tudo muito preto no branco e que pensa daqui para cima, né? Não é bem isso, mas dá para adaptar. Tipo assim, o estoico, ele não é que ele não se permite se emocionar, não se permite sentir as coisas. Ele só costuma manter os sentimentos sob a mediação da razão.
Ou seja, meus sentimentos têm que passar pela minha razão. Ou seja, é muito difícil. É difícil, muitas vezes não é possível, né? Nós somos seres humanos. Mas, tipo assim, se eu reconheço que um determinado sentimento não está sendo bom para mim, está sendo destrutivo, é meu dever como estoico tentar desconstruir ou tentar encarar esse sentimento e analisar e descobrir por quê, né? Qual é a origem desse sentimento e lidar com ele da melhor forma. Ou eu vou conviver com ele se for uma coisa que eu não consigo tirar de mim, ou eu posso modificá-lo, ou eu posso trabalhar a causa, entendeu? Então, todo sentimento vai ser mediado pela razão. Isso é o que o estoico prega, né? O sentimento não ganha, sempre. O sentimento só tem vazão se a razão permite. Entendi. Isso é o ideal estoico. Não quer dizer que dê para fazer isso toda hora, né? É, porque às vezes também às vezes a emoção domina, né? Sim. Eu sou pego de guarda baixa muitas vezes. A Flávia sabe, uma coisa ou outra que mexe comigo, que ela fala, poxa, mas isso te tirou do sério mesmo. Eu, na mesma hora, faço assim, pensei, peraí, vamos trabalhar isso. Né? Um exemplo legal de falar é sobre arrependimentos, no geral. Né? Arrependimento sem reflexão resulta em culpa. Se você tem um arrependimento na sua vida e você não para refletir e para analisar esse arrependimento, geralmente ele vira uma culpa, que você vai ruminar aquilo para sempre. Se você reflete sobre aquilo, você pode concluir que no final você estava certa, ou que você fez o que podia naquela época, ou que dá tempo de consertar alguma coisa, ou você vai se perdoar por aquilo. Tudo isso passa pela razão. Mas você precisa pegar aquele arrependimento e colocar à luz da razão para poder você tirar alguma coisa dele, aí você faz as pazes. O passado você não muda, mas aquilo tem que se acomodar de novo. Isso agora, passado, quando você fala de arrependimento, de culpa, eu penso em passado. Muitas vezes a gente fica com essa sensação ruim de a vida ser injusta, tipo assim, eu sofri uma perda, seja qual for, e não recebi nada em troca. E aí se você pensar, mas peraí, eu ganhei experiência em troca disso. Você meio que fecha uma continha, você pensa, tá bom, pelo menos eu aprendi. É fazer as pazes com o passado. Fazer as pazes com... Aí você falou do arrependimento, eu lembrei muito de um livro que eu nunca falei com vocês ainda. Que eu nem comecei a ler ainda. A Biblioteca da Meia-Noite. Flávia, enquanto você não começar, eu não vou sossegar, você tem que ler. Que é exatamente isso. Ela tinha um livro, no caso, de arrependimentos, e quando ela voltou, ela percebeu que nem era para ela se arrepender, que às vezes nem era, nem partiu dela. Ela tinha arrependimentos de coisas que nem tinha sido ela que tinha feito, ou não era obrigação dela ter feito. Eu acho muito interessante esse livro. É uma boa alegoria. Gente, é excelente. Leiam, só leiam. Muito Quando o maravilhoso. Carlos fala de que a culpa, como é que é mesmo? Você se arrepende, o arrependimento, você não refletiu, se você e aí isso se transforma em culpa. E geralmente essa culpa é para sempre. Quando existem esses pensamentos, milhões desses pensamentos que invadem a minha mente, e eu continuo com aquela culpa. E eu já refleti sobre isso. Mas aí tem muitas outras questões. Inclusive em terapia. Mas é porque tem muitas outras questões que não é refletir no intuito de ficar bem só. É refletir no intuito de encarar realmente aquilo que te incomoda, entendeu? E você às vezes tem que ver certas verdades que você não quer ver, entendeu? Então é uma questão muito mais complexa do que falar na teoria, né? É um processo longo. E muitas vezes você está apegada àquela culpa que você já carrega há tanto tempo. Talvez se você mudar essa culpa, você vai mudar outras coisas de você que você não quer. Então, assim, é uma coisa realmente que vai em camadas do que faz a gente ser a gente, principalmente se são culpas antigas, entendeu? Que você vai revendo aquilo, talvez aquilo seja um tijolinho, se você tirar, cai a parede toda. Então, inconscientemente, você não quer tirar aquele tijolinho. Então, por isso que isso é uma questão filosófica, mas também passa por psicologia, passa por... Né? Ninguém quer sofrer. Não. Aí, a culpa faz a gente sofrer muito. Ninguém quer sofrer, é hedonista e epicurista. O estoico não se importa. Essa que é a questão. O estoico, como a gente estava falando, não se importa de sofrer. Ele sabe que o sofrimento faz parte da vida. Porque muitas vezes a culpa não é você com você mesmo. Às vezes para você basta que os outros saibam que não era sua culpa. E isso você não controla e você nunca vai conseguir fazer. Se os outros não sabem que não é sua culpa, não adianta você não saber que não é, você saber que não é sua culpa. Aí nós vamos voltar para o estoicismo, que é aquela velha ditado que todo mundo até repete, nem sabe que veio dali, né? Que você tem que ter sabedoria para saber o que você controla, o que você pode mudar, o que você não pode, e mudar o que você pode e o resto você aceita, você assimila. Como que é? Café para mudar o que eu posso e vinho para eu mudar o que eu não posso. Gostei, só não sabia. Tem um negócio desse, eu não sei se é essa frase. Muito bom. Não, gostei disso. Mas é isso tem na edição, né? Você escreve com vinho e revisa com café. Você fala que na hora de escrever você solta e na hora de legal, revisar. isso eu nunca tinha ouvido também. Deve ser derivado disso aí, né? Mas é isso, muitas vezes não é você com você. E às vezes tem uma questão adjacente que você não está abordando, você está só ali, entendeu?
é mais complicado. E aí você chega no que a gente estava falando do epicurismo e tal, tem coisas que são baseadas no ego, tem coisas que são baseadas na nossa imagem em relação aos outros, né? Isso aí é um castelo de cartas. E aí é ali que você tem que pegar. E não se você era culpado ou não. Se o seu problema é se os outros sabem se você é culpado ou não, você tem outra questão. Nossa, gente, eu tô sentindo aqui que eu tô passando uma sessão de terapia. Nada disso é nada de desperdício. Vamos cobrar não, ele cobra, né? Que só ele tem o conhecimento. Não, mas quando você falou, eu busquei, na hora que você estava falando da culpa de pensar no outro, do ego, no livro, as culpas dela, eu nem sei o nome dela, tá? Gente, tô falando desse livro 300 anos, eu não sei o nome da personagem. As culpas dela, eu acho assim, ela sentia culpa mais pelo que o outro estava sentindo do que ela estava sentindo propriamente. Mas às vezes é isso, entendeu? Que quando você reflete, né, e às vezes você para pensar, mas caramba, mas isso não tem mais a ver comigo. Eu já estou preocupado com uma coisa que eu não controlo, que é do passado, que está na cabeça de outras pessoas. Então ou você decide abandonar isso, desapegar, ou você vai carregar aquilo para sempre. Né? É o famoso caguei e andei fazendo montinho. O quê? Caguei e andei. Caguei andando para não fazer montinho. Isso. Se a gente soubesse fazer isso com as pessoas, não se importando com outras pessoas, eu acho que a gente não teria metade das culpas que a gente tem também. Muitas vezes você não fez mal para ninguém. E a gente permanece com essa culpa. Tem muito isso, de vez em quando eu falo com a Flávia, eu volto e falo, eu deveria ter agido assim com Maria Clara, eu deveria ter prestado atenção, ou qualquer outra coisa, e às vezes vai passar batido para ela. Mas a gente se culpa muito. A gente se importa muito com a opinião do outro, ou no caso eu não tenho responsabilidade sobre a vida dela, mas a gente parece que qualquer frase mal colocada, qualquer coisa que eu falar, eu posso interferir na vida dela no futuro. Porque às vezes é difícil de admitir isso. Ah, mas eu me preocupo muito com o que os outros pensam. Isso é uma verdade difícil de admitir. Pensar, mas a opinião do fulano é muito importante para mim, por isso que isso me incomoda. E o fulano às vezes está e às vezes você não quer admitir isso, entendeu? Então tem certas verdades que você tem que passar por cima para curar certas dores, né? Para poder se desfazer certos nós. Pensa, mas por que a opinião daquela pessoa é importante para mim? Às vezes você percebe que é porque tem aí você vai em outra questão, entendeu? E vai indo, né? Por isso que tem a terapia, que a pessoa fica anos para poder desatar um nó desse, um sofrimento desse. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses perfis que eu falei do meu, né? Que é a questão de ser muito mais intelectual, né? Só tem essa ressalva de que eu não vejo as coisas muito preto no branco, que eu consigo enxergar os tons de cinza, e não é que eu sou um robô, mas que eu consigo ver os sentimentos através da razão, né? Você é o que mesmo? Então, vamos lá. Vou falar dos 5 perfis que eu vi no canal Nós da Questão, com o Marcos Lacerda. Vamos junto! E ele fala, para bebê! Acho maravilhoso. Eu não vou saber explicar os 5 perfis, não são só 5 perfis, ele falou que é de uma pessoa até de fora que descreveu, né? Mas são 5. O perfil esponja, o perfil rocha, o perfil exuberante, o perfil intelectual e o perfil... Tá bom, são 4. Não, são 5. São 5? São 4. Mas então, você tinha falado do perfil intelectual. Na minha cabeça eram 5 perfis, mas eu acho que são 4 no canal Nós da Questão, que o Marcos Lacerda falou, que são esponja, rocha, intelectual e exuberante. Você já falou mais ou menos como que é intelectual. O esponja seria aquilo que a pessoa, ela recebe, a esponja faz o quê? Suga, não? Ela assimila muito, ela empatiza muito com as pessoas. Isso, a ponto positivo é a empatia e o ponto negativo é sofrer, não só pelos seus sofrimentos, mas pelos dos outros. E o rocha, eu esqueci o rocha, menina. O rocha é aquele que aguenta o tranco, né? Mas ele não consegue falar dos próprios problemas, né? Não sabe expor as próprias dificuldades. Isso. É a pessoa que as pessoas se apoiam nessa rocha, mas a pessoa mesmo não consegue pedir ajuda, não expõe suas próprias fraquezas, né? E o exuberante, que eu infelizmente acho que eu me encaixo, que é a pessoa que fala demais e fala de tudo, não tem dificuldade de pedir ajuda, não tem dificuldade de reclamar, de falar dos sentimentos, mas o lado negativo, que até ele manda calar a boca e fala, fica quietinho um pouquinho, que às vezes a pessoa, o ouvinte não está preparado para absorver tudo que você está falando, você acaba afogando a pessoa. Você tem tanta facilidade de falar que você acaba, uma pessoa esponja, por exemplo, você acaba sufocando a pessoa. E é interessante a gente se perceber nesses perfis para a gente poder tentar equilibrar.
né? Que não quer dizer que o seu perfil seja ruim ou bom. Todos os perfis têm qualidade, mas todos os perfis têm os pontos fracos. Tem o risco de você se prejudicar e de sofrer por Sim. isso, né? Ou até no caso do exuberante, que eu percebo muito isso, gente, eu juro que eu tento me controlar. Eu tento me controlar no trabalho, mas quando eu vejo, já estou falando há 10 minutos da minha vida, que a pessoa nem perguntou, que a pessoa nem quer saber, sabe? Aí eu vejo a pessoa assim, que a pessoa já está lá, em arte, e eu falando. Que eu tenho, ou eu vou ser antipática, vou usar essa expressão que eu nem gosto, né? Do rolê. Ou eu sou antipática do rolê, que eu não falo nada, se a pessoa não puxar assunto, mas se a pessoa falar um A pra mim, eu desabo, eu conto tudo e eu sufoco a pessoa. E coisa que eu tô tentando parar também, é parar de interromper enquanto as outras pessoas estão falando. Porque se eu tenho uma coisa pra falar, eu quero falar, eu quero conversar, eu quero contar. E isso é chato, né? Ou seja, resumo da ópera, assistam os vídeos, assistam o vídeo, que eu tenho certeza que vão entender melhor, né? Porque ele ficou muito mais tempo falando. A gente vai pôr aqui na descrição, se você quiser ver, o link está aqui embaixo, muito bom. Não é isso? Então, a gente falou hoje de gratidão, de hedonismo, epicurismo, estoicismo, perfis emocionais, falamos de mais alguma coisa? Tudo isso a partir da sensação de estar grato pelo presente. Dentro disso né? tinha culpa, Falamos, aí acabou assuntos paralelos, né, de culpa, de arrependimento, de biblioteca da meia-noite, indico. Agora mas enfim, o intuito do canal, né, eu acho que vocês concordam. Concordo. Aqui o nosso papo é sempre um ponto de partida, né? A gente gosta de trazer aí a aprovação da mãozinha invisível. Mas a gente quer trazer um ponto de partida para partir, então, né, a partir dos assuntos que a gente comentou aqui, a pessoa poder se aprofundar se quiser. Até porque a gente não pesquisou a fundo, fundíssimo, a não ser as datas acreditem, tá? Porque é cultura pura, os nomes e as datas acreditem, mas é muito interessante pesquisarem sobre os perfis emocionais, sobre o próprio estoicismo e pra gente tentar evoluir mesmo, né? Na verdade, a gente sempre conversou muito na tentativa de evoluir. Claro. Mas agora tentando fechar os assuntos, vocês acham que tem conexão então entre tudo isso que a gente falou? Tem tudo a ver. Tudo isso é ferramenta para a gente de repente chegar, quem não tem, né, chegar nesse estado de espírito de valorizar o presente, né, de valorizar as experiências do momento. O que ficou para mim foi equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Às vezes a gente vai pender mais de um lado, vai pender mais do outro, mas o importante eu acho é não perder o foco de que a busca é pelo equilíbrio. Pronto. Isso julgando o que a gente quer pra vida, né? Por exemplo, a gente não vai abrir mão. Eu vou ser hedonista agora. Como é que eu não vou ficar feliz da vida vendo uma picanha na minha frente? Eu tô com fome. Entendeu? Você já tá com então, fome, eu tô com aquela fome. coisa. Você Não de feliz picanha, comer mas eu tô com picanha. fome. Mas isso é epicurista. Boa comida, boa companhia, tempo Não é pra ruim. filosofar. Eu nós tô me estamos sendo sentindo na Grécia Antiga. Não, esse é eu o que faz. Grécia e Roma, epicurista. Eu Aí vai estou surgir me na Grécia. sentindo, gente, como assim, já fiz a parte de que conversei, participei, já fiz agora, eu mereço um prazer imediato. Ai, maravilha, também mereço. Você já realizou o seu potencial, aquilo que você poderia ter feito hoje, e agora você vai em busca de um prazer. Pensa saudável. bem, De domingo alguma- à tarde, estou aqui sentada, olhando para vocês. Ai, maravilhoso. Poxa, a melhor parte. Como assim? Então, assim, não, eu amo vocês. Então Mas nem eu tô tanto, aqui, né? Mas eu olhar tô por pensando 40 já na minutos, né? picanha, então... Aí pensando no que ela falou, que já fez a parte, assim, talvez quem vai ver o canal vai falar assim, gente, esse bando de gente falando de coisa. Mas você já parar pra nem sempre, pensar do quanto que às vezes um vídeo inocente te desperta coisas que fazem você querer ser melhor? Acho que tem muito disso também. Acho que esse é o nosso objetivo. Que a gente, mais uma vez, a gente sempre sentou e ficou conversando horas e horas e horas e horas, conversas boníssimas. Nossa, que palavra maravilhosa! E que não foram gravadas. Sim. É por isso que a gente começou a gravar. Exatamente. Nem sempre a gente vai falar de filosofia, nem sempre a gente vai falar de assunto sério, não. mas... Como né, outro vídeo, né, que a gente começou a falar do parmegiano, do sistema parmegiano, do sistema dopaminérgico, que virou, e que virou um caos total. Foi verdadeiro caos, que nem sabe se vai conseguir postar. Mas às vezes vão ser assuntos mais interessantes não, todos assuntos interessantes. Aí daqui a pouco a gente vai emendar naquele lado do entretenimento barato e caro, não, do entretenimento... Não, a arte de entretenimento e a arte provocativa, né? A arte que vai fazer... Esse é assunto que a gente pode tratar no próximo vídeo. Né? Então, tchau!
dela, vai. Tem que bater palma? É, agora. 2, 3 e... Começamos! Estamos! Bem-vindos novamente! Vocês vão apresentar o quê? Aquele Bom Dia Rio? É, quase. Só falta... Só falta o teleprompter. Isso, Na verdade, eu vinheta, nem sei se teleprompter. existe ainda, porque eu não vejo canal aberto. Não sei se existe. Não, esse acho que programa. existe sim. Eu também não vejo, mas acho que existe sim, tá? As principais calamidades que aconteceram no... Ah, é? É, Nossa, Então tem tudo a você ver tá com caos, entendida, hein? calamidades. Tá?